gente. Hoje a gente está aqui junto no frigorífico São José. Eu, João Lucas, João Luiz, o Daniel Schneider e o André Corrêa vamos estar apresentando para vocês um pouco sobre o tema que é muito basado aqui no nosso Brasil, que é a produção de suínos. E nessa produção a gente vai apresentar um pouco sobre a questão do abate, os manejos e o processamento e os produtos, subprodutos que derivam desse processo. Bom, o processo de abate ele é composto por várias etapas, que exigem um rigor técnico e cumprimento de normas para garantir a segurança alimentar e o bem-estar animal, sendo elas tanto na recepção dos porcos, que são as pocilgas, quanto entrando para a pelagem dos porcos, o corte e a separação da onde que será destinada a carne, será ou para linguiça ou para corte de leitão inteiro, ou então para congelados, tudo é feito seguindo as normas. Normas essas que são seguidas pela normativa do DIPOA, onde que todo momento está presente alguma pessoa do IAGRO, 2 colaboradores do IAGRO, para fazer tanto a inspeção sanitária, realizada logo após o abate, que assegura também que as carcaças estejam em perfeitas condições e sejam aproveitadas para o consumo, garantindo a segurança e a saúde do consumidor. Além disso, a suinocultura moderna ela não se limita aos cortes tradicionais, como o pernil e a costela. A indústria também trabalha com uma ampla gama de produtos e derivados, como presunto, linguiça e outros embutidos. Neste vídeo vamos ver como essas etapas são executadas e entender como a tecnologia e o controle de qualidade têm avançado para oferecer produtos seguros, saborosos e com alto valor agregado. Para isso, vamos fazer uma entrevista com o proprietário do frigorífico São José e produtor de suínos, o seu Ederson Vicari, que compartilhará toda a sua experiência e nos ajudará a compreender melhor as complexidades e todos os cuidados necessários em cada fase do processo. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, estamos aqui hoje com o Ederson José Vicari, né, médico veterinário. A gente vai pedir para ele se apresentar, falar um pouco das suas qualificações. Pode se apresentar aqui para a gente. Boa tarde, uma satisfação recebê-los, tratar do tema de suinocultura. Eu sou formado em veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, já há longa data, em 1986, e trilhei minha vida profissional na agroindústria, fazendo a função de veterinário, depois gestor do agronegócio, onde eu encerrei a atividade e posteriormente comecei a trabalhar como produtor de suínos, sistema de crechário e também avicultura. E atualmente eu sou sócio proprietário de um abatedor de suínos. A gente queria saber um pouco mais sobre o processo do abate, sobre o bem-estar animal, como que são as etapas, enfim. Pré-abate, pós-abate. Exatamente. Ok. Tem que se praticar os cuidados que são o animal não passar fome, não ter medo, não passar sede, certo? Os estresses seriam. Os estresses. E nesse sentido, quando se planeja o carregamento para o abate, tem regras que devem ser impostas, que são um jejum adequado, que o jejum alimentar, que é o período que fica sem alimento antes de carregar. Tem que ser mais ou menos umas 12 horas por ali. 6 horas, digamos, é o mínimo. Porém, existe um tempo entre o jejum alimentar e o período para abate, de descanso. Entendi. Então, existe esse período que tem que ser respeitado. Então, assim, o transporte também ele é praticado com regras de bem-estar animal. Existe na legislação que o veículo precisa ser adequado, ter espaçamento certo, tempo de viagem, horário, para se carregar nos horários mais frescos. Porém, se não for possível, tem que ter ações que venham amenizar. O transporte, então, ele tem que ser feito com cuidado, porque no momento do abate, tu pode identificar se as lesões são pós-abate ou pré-abate. É possível, através do tipo de lesão que você encontra. Identifica na carne. Identifica. Então, se você encontra lesões pré-abate, você tem que fazer a cadeia para ver onde que está o problema e tentar corrigir, certo? No descarregamento, a mesma situação. Tem que tocar com calma, sem, digamos, ter aquela pressa exagerada, tem que carregar em curto espaço de tempo. Se chegar 2 caminhões junto, há necessidade de ter uma ação para o caminhão que fica esperado, que é preferência água e ventilação, sombra.
digamos, nesse descarregamento, ele tem que ter a rampa, tem que ter tanto no carregamento quanto no descarregamento, a rampa tem que ter uma declividade ou aclive dentro do regulamento, com piso antiderrapante. E ao chegar na plataforma ou na pocilga, onde fica no pré-abate, tem que ter água disponível, boa sombra, ventilação, espaçamento adequado. E ainda dando sequência em bem-estar animal, a empresa deve ter uma pessoa definida e responsável pelo bem-estar animal, onde ela vai fazer avaliação e monitoria diária e com determinadas frequências sobre essas regras do bem-estar animal. E como que é feita essa inspeção sanitária, por exemplo, na hora desse manejo? Muito bem, boa pergunta. Quando o caminhão chega para descarregar, é feita uma inspeção visual. E qualquer suíno que supostamente não esteja apresentando suas condições normais físicas, ele tem que ser separado por uma baia de sequestro, onde os inspetores das entidades vão verificar, se necessário, libera no visual ou vai sacrificar, fazer a necrópsia, e todo animal que é necropsiado precisa depois ser incinerado. Então, assim, na própria norma consta que é necessário ter esse espaço para sequestro, o espaço para necrópsia e o incinerador, se necessário. E no caso de esse suíno ser aprovado, ele tem o abate feito antes dos demais também. Perfeito. Ele é abatido, como todo o suíno, ele é inspecionado. Todos, sem regra, são inspecionados. Mas aqui ele é abatido em condição especial, como o André falou. Seu Ederson, a gente sabe que tem a parte de estresse desses animais. No período do transporte, que seria da granja até o frigorífico, que eles vão nos caminhões, e eles podem sofrer alguns estresses, né? Aperto, calor, temperatura, alguma coisa assim, né? Tem alguns métodos para diminuir esse estresse no caminhão ou eles têm que suportar? Não, os caminhões mais atualizados, modernos, eles já têm um sistema de ventilação com um spray de água justamente para que vai molhando o suíno e com o veículo vai se deslocando, o que acontece? A sensação térmica, certo? E aquilo que nós falamos anteriormente, procurar transportar nos melhores horários do dia. Parte mais fresca do dia, né? Parte já do pré-abate, do carregamento e tudo mais, quais seriam as etapas principais do processo de abate dos suínos? A condução do animal para o processo de insensibilização, que é um sistema de choque com voltagem e amperagem permitida e liberada pelos órgãos de inspeção, e monitorada, inclusive. Depois desse processo de sensibilização, vem a sangria, onde o suíno precisa ficar no mínimo 3 minutos na dita linha de sangria, para que faça o escoamento de todo o sangue. Aí vai passar por processos de lavagem, vai passar pelo processo de escaldagem, depois a depiladeira, depois vem o processo todo o processo de manejo aí de visceração, onde são retiradas as vísceras, retirada a cabeça, corta os pés. Nesse processo, tudo é monitorado digamos, até o momento da insensibilização, a pessoa do bem-estar animal está monitorando. E o pessoal dos órgãos de fiscalização constantemente olhando temperatura da água de escaldagem, o tempo mínimo de sangria, se existe ou não existe alguma lesão, algum indício de que tenha problema que precise sequestrar e contaminar esse animal ou parte desse animal. Depois do processo de visceração, vem efetivamente mais uma etapa da inspeção. Depois dessa inspeção, o animal é destinado para as câmaras de resfriamento e câmaras ou de congelamento ou resfriamento, para depois seguir os processos normais que são de corte, que vai para a sala de cortes. Mas para ir para essa sala, ele precisa estar refrigerado. Então, normalmente, o abate num dia e processa no outro. É muito controlado assim o processo, as pessoas usando EPIs adequados, que são equipamentos de proteção individual, temperaturas que estão adequadas de ambiente, porque na sala de cortes requer uma temperatura, do processo de abate, uma temperatura, na sala de cortes já requerem outra temperatura, as câmaras outras temperaturas. Pensando na conservação. Tudo pensando na conservação do produto, muito bem lembrado. Por quê? Não adianta tu fazer esse processo e não ter uma qualidade visual do produto. A água do processo é monitorada. Existe para assegurar de que as pessoas que manipulam o alimento, eles fazem exames laboratoriais com frequência, exames de saúde, para evidenciar para os órgãos fiscalizadores que há esse controle. Evitar a contaminação mesmo. Tudo para evitar a contaminação das carcaças. Comentado sobre a parte de inspeção, né?
Como é realizada a inspeção sanitária durante esse processo de abate? Existe algum funcionário que fica encarregado só por essa parte? Como que... Existem profissionais dos órgãos fiscalizadores. Existe médico veterinário e existem inspetores que ficam em tempo integral acompanhando o processo. Nessa questão da carcaça está normal, depois do abate, depois que a carcaça já foi separada e tudo mais, tem algum, tipo, ou proibir alguma carcaça, alguma legislação em cima da própria carcaça já abatida? Tem os cuidados especiais de conservação, as temperaturas das salas. Se tu destina para a sala de refrigeração, ela tem que atingir a temperatura desejada em tempo integral. Ela tem que conseguir atingir a temperatura de carcaça com um determinado tempo de armazenamento. O produto que vai ser processado, ele tem que estar naquela temperatura ideal, ou mínima, né? Porque assim, não pode estar superior, porque temperaturas altas favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Então, aí a gente falou do abate, do pré-abate, a gente queria saber também sobre quais vão ser os produtos, os subprodutos que posteriormente vão ser comercializados, certo? Picanha, tem a maminha, pernil, tem o carré, tem bisteca, filé mignon. Existem, assim, produtos que podem ser congelados, produtos resfriados, produtos industrializados, produtos defumados, temperados. E a vida útil de cada produto desses varia muito e é definida, que se chama tempo de prateleira. A vida útil do produto depois de pronto. Depende muito da metodologia que tu faz e da aprovação do órgão fiscalizador. Até nessa questão do que sobra com a carcaça, é feito alguma coisa? Produtos, certo. Na verdade, assim, parte de vísceras, os miúdos são comercializados. Quando falo miúdo, é rim, fígado, língua, são comercializados. O intestino, ou a tripa, como queira, ela também é processada, limpada, processada, salgada e destinada a outras empresas que processam ainda mais esse produto para depois ser reutilizado na embalagem de salames, linguiças, outros produtos, né? A parte de sangue é destinada à fábrica de farinha de sangue, o restante das vísceras, farinha de ossos, ou farinha de vísceras e ossos, o pelo também, né? Então, assim, tudo é destinado. E é importante a gente falar aí nesse destino também, consome água para lavar todo esse processo. E essa água também faz a carreação de sujidades no processo, pelo. Isso aí tudo é tratado dentro da legislação ambiental. Vão para os tanques de decantação, as lagoas e depois destinado como fértil de irrigação. Quer saber como a demanda assim, da carne suína ela vai afetar esses diferentes cortes, diferentes produtos, como que a demanda do próprio consumidor, né, afetaria? Bom, a evolução do consumo de carne suína no Brasil, o consumo per capita é em torno de 20 quilos, e há uma projeção para o ano 2024 passar dos 21 quilos, e a maioria desses produtos da carne suína ainda está na alimentação dos industrializados, não como carne in natura. Então, assim, isso aí é uma coisa cultural que está sendo trabalhado para evoluir. E principalmente a forma natura. Por exemplo, vocês comem carne moída de carne de suíno? Não. Nem... Mas se vocês fizerem a carne de pernil, por exemplo, de lombo, carne magra, saborosa, tudo isso passa pela cultura. Sim, então, são trabalhos que estão sendo realizados para melhorar esse consumo. Espero que eu tenha contribuído. O tema é bastante amplo, dá para discorrer muitos outros itens, né? Mas, digamos, se for de utilidade para vocês, fico feliz. Bom, agora que vimos cada etapa do abate e processamento dos suínos, podemos entender melhor a importância desse setor na cadeia alimentar. A qualidade dos produtos suínos, ela depende de práticas cuidadosas em cada fase, como mostramos na entrevista. Esses cuidados garantem a segurança alimentar e atendem às demandas de mercado e do consumidor por produtos de qualidade. Muito obrigado por assistir. Um abraço a todos